E começa agora o explicador da Rádio Observador. Esta terça-feira é nosso convidado Diogo Pacheco de Amorim, deputado do Chega e vice-presidente da Assembleia da República. E este fim de semana realizou-se em Madrid a primeira cimeira do recém-formado Grupo Europeu das Direitas Radicais, os Patriotas pela Europa. André Ventura, líder do Chega, marcou presença ao lado de Viktor Orbán, Marine Le Pen ou Matteo Salvini, numa reunião que adotou o slogan de Trump para a Europa: Make Europe Great Again. Diogo Pacheco de Amorim, bem-vindo a este explicador. Podemos começar pelo discurso de André Ventura. O líder do Chega falou na necessidade de reconquistar a Europa cristã. O que é que isto significa? Significa a necessidade de um regresso às raízes. A nossa Europa tem raízes greco-latinas e cristãs e, portanto, está a retomar as raízes desta nossa civilização europeia. Basicamente é isso. Mas politicamente em que é que isso se traduz? Politicamente traduz-se no fundo, num recomeço, numa ligação a esses valores e a essas tradições, nomeadamente uma tradição cultural fundamental. E em todo o pensamento político ter presente essas raízes, como é evidente. Sim, mas isso é ao nível do discurso ou é ao nível de medidas? Como é que se reconquista a Europa para o cristianismo? É uma pergunta. É evidente que retomando, não podem estar a ser determinadas políticas minuciosamente. É evidente uma conversa de meia dúzia de minutos. Sim, mas em linhas gerais. Em linhas gerais, retomar um sistema educativo que o seja verdadeiramente, que retome o culto dos valores. É evidente que não é uma história, não é um panegírico, mas retomar em todos os aspectos, mesmo do ponto de vista científico, todo o sistema educativo. Estou a dar um exemplo apenas. Sim. O sistema educativo está viciado pelo wokismo, pela ausência total de valores, inclusive o valor da objetividade científica. A ciência, a biologia, tudo isto foi abandonado para um ensino de vagas que não é científico, não é objetivo, que não é claro, que se baseia numa subjetividade total e absoluta. Mas, Diogo Pacheco de Amorim, o cristianismo é científico? Não, eu estou a falar, não falamos só nas raízes cristãs, nas raízes cristãs e greco-latinas. Eu estou no aspecto, a filosofia começa na Grécia, toda a ciência começa na Grécia, tudo começa aí. O valor, sim, o valor da vida humana, por exemplo, para falar em valores cristãos, o valor da vida humana, que neste momento vivemos uma cultura de morte. O valor da vida humana cada vez tem menos valor. O problema, isto é uma tautologia. A vida humana cada vez tem menos valor. Cada vez se encurta mais, quer, por exemplo, na questão do facilitismo, por exemplo, no aborto, ou da eutanásia. E em todos os outros aspectos. Portanto, a importância da ciência é um valor que nos vem da Grécia. A importância da vida humana é um valor que foi instilado pelo cristianismo. E, portanto, retomar todas as políticas baseando-as nesses valores que claramente existiram e foram aqueles que fizeram a grandeza da Europa. Diogo Pacheco de Amorim, esta anunciada necessidade de reconquistar então a Europa cristã, que relação é que tem com a imigração e com aquilo que também é uma bandeira do Chega e dos partidos da direita radical, de no fundo combater aquilo que consideram um avanço do islamismo? Que relação é que é estabelecer? Retomar os valores cristãos faz uma barreira ao islamismo? Não, a barreira ao islamismo não é para a retomada dos valores cristãos. O problema do islamismo é que é uma religião que é totalitária, ou seja,
O islamismo, como sabemos, não convive pacificamente com qualquer, não só outra religião, como qualquer sistema ou ordenamento jurídico. O islamismo tem um ordenamento jurídico próprio, é totalitário nesse aspecto. E, portanto, não só não convive com uma Europa cristã, como convive com uma Europa, seja lá qual for, ou ateia. Aqui há uma questão Portanto, é uma ameaça às democracias europeias. Há uma clara ameaça às democracias europeias. Todos nós sabemos que o modernismo implica e traz consigo todo um ordenamento jurídico e, portanto, toda uma orientação política totalitária. Obviamente, e eles não escondem. E, obviamente, que é incompatível. E, portanto, eles que fiquem. Nós não podemos, quer dizer, se queremos manter os nossos valores, então queremos converter, mas não é só a nossa religião, temos que converter também o nosso ordenamento jurídico e o nosso sistema político. E nós não estamos dispostos a isso, nem disponíveis para isso. Diogo Pacheco de Amorim, Donald Trump aparece também como uma referência para as direitas radicais europeias. Aliás, adotaram o slogan adaptado, o slogan que Trump tem na América. Neste momento olham para Trump com a perspectiva de haver da guerra comercial que está em curso e da União Europeia ser o próximo alvo da administração americana. Trump pode ser um aliado da Europa, na vossa perspectiva, ou pode ser um adversário, nomeadamente económico? Depende do sentido em que tomar a palavra Europa. Se tomas a palavra Europa no sentido do famoso projeto europeu, que não é outra coisa que não uma federação de Estados, portanto, aquela União Europeia que hoje temos, não é só o Trump que é um inimigo dessa Europa. Nós também. E todos os patriotas também, na medida em que defendem a Europa das nações. Nós não queremos acabar com a União Europeia. Nós queremos regressar à União Europeia das 4 liberdades e com uma grande margem de manobra dos diversos Estados integrantes para definir políticas e definir o seu ordenamento jurídico. Portanto, se não está a falar na Europa de Bruxelas, na Europa neste caso nas economias europeias, se quiser, porque as tarifas aduaneiras, como sabe, têm sido anunciadas país a país. Não sabemos qual vai ser a política adotada em relação à União Europeia, se vão ser decretadas aos vários países e a que países é que vão ser anunciadas. Se quer que lhe diga, eu estou convencido por aquilo que é sabido do pensamento e das políticas de Donald Trump. Ele privilegia as relações bilaterais e não multilaterais. E, portanto, estamos convencidos que será Estado a Estado, será capital a capital, que as conversações virão a ser feitas. Não em bloco com Bruxelas, com Ursula von der Leyen. Portanto, é uma questão que, de país a país, é óbvio que, imagino que estávamos no governo, por muito apreço que tenhamos por combate cultural e pelas ideias políticas claras de Donald Trump, obviamente que teríamos que primeiro defender os interesses nacionais, tal como ele defende os seus, legitimamente. Mas não existe um interesse europeu que se sobrepõe, que paira sobre esses interesses nacionais. Este grupo chama-se os Patriotas pela Europa. Que Europa é esta para os patriotas? O grupo chama-se Patriotas pela Europa, porquanto é um grupo do Parlamento Europeu. Mas existem interesses comuns, por isso é que interesses comuns europeus. Existem interesses comuns europeus, obviamente que existem. E que colidem com os interesses de Donald Trump ou não? Podem colidir, aí é que temos que ver caso a caso, porque de certeza, dê-me um exemplo de um interesse europeu que seja comum a todos os países. Eu não estou a ver de repente nenhum. Cada país tem os seus produtos, cada país tem os seus mercados de exportação, nomeadamente o mercado de exportação americano. E, portanto, claramente isto será país a país. Diogo Pacheco de Amorim, então deixa-me perguntar-lhe se estas tarifas aduaneiras forem aplicadas pela administração Trump, como é que a Europa, como é que cada país deve reagir perante essa medida?
cada país deve reagir defendendo os seus interesses, como é evidente. E aplicando também tarifas aos produtos americanos, respondendo na mesma moeda, para simplificar. Eu acho, não, tenho a certeza que depende, até porque todos nós já reparamos que o Presidente Donald Trump tem usado a ameaça das pautas aduaneiras pesadas, muitas vezes para ter ganhos políticos noutra área. Portanto, é uma forma. Portanto, nunca sabemos, ou depende exatamente, e por isso tem que ser visto caso a caso, se de facto existe aí uma negociação meramente comercial, ou se há uma contrapartida política para evitar uma subida de uma pauta aduaneira. Portanto, mais uma vez, tem que ser visto caso a caso, para percebermos o que é que o Presidente Donald Trump pretende com essa, imaginemos, subida de um determinado produto, uma pauta aduaneira, o que é que ele pretende, se é meramente comercial e, portanto, teremos que responder também com uma subida, ou se é uma questão política, se ele está a pretender pôr isso em cima da mesa para ter ganho noutro aspecto. Passou-se agora com o Canadá e com o México, como todos nós vimos, não é? Diogo Pacheco de Amorim, vamos falar também das polémicas e dos casos que têm envolvido o Chega. Ontem tivemos conhecimento de mais um caso, Manuela Dias, que na altura foi eleita pelo PSD para a União de Freguesias de Moscavide e Portela, que foi agora acusada, agora quando já é deputada municipal do Chega, e vai renunciar a esse cargo. Isto não denota, no mínimo, que o Chega tem problemas ou teve problemas de recrutamento dos seus quadros? Ela está acusada por um crime cometido quando era autarca de PSD. Exatamente. Quando era autarca de Chega. Em primeiro lugar. Depois... Mas o caso na Justiça já corria quando ela foi transferida para o Chega. Só que nós não sabíamos. Exato. O que é que o Chega tem feito ou deve fazer para não tropeçar sucessivamente em casos destes? Eu julgo que é impossível, ou seja, não tem hipótese nenhuma a cada cidadão português que não tem cadastro, do qual não se sabe nada, que tenha alguma prevaricação que tenha sido feita. Se nós não sabemos, temos que entender que todos os cidadãos, como é que quer que nós averiguar, ter uma PID própria para andar a averiguar? Não podemos. Mas, Diogo Pacheco de Amorim, não é isso que se passa um pouco em todos os partidos, quando estes casos vão acontecendo? Isto é, as lideranças partidárias, por regra, também desconhecem quais são os atos que os cidadãos vão cometendo? Desconhecerão. Só que a reação é que tem sido diferente. Ou seja, um partido não é obrigado a saber. Imagine, vamos ao famoso deputado das balas. Nós não podíamos saber, ninguém sabia. Mas são casos, Diogo Pacheco de Amorim, são casos que mancham a imagem do Chega, ou não? Ouça, mancham a imagem do Chega, como mancham a imagem de qualquer partido, ou poderiam manchar. A reação é que é importante. Ou seja, nós temos que avaliar pela reação da direção do partido. E acha que a reação do partido tem sido correta em relação a todos estes casos que se têm sucedido? É imediata. Mal é conhecido. Há uma prova. É claro, não há uma mera suspeita vaga, passível de várias interpretações. Como não foi o caso, estes casos, como foram estes casos, três, assim, mais óbvios, os únicos, a reação é imediata, é a única solução. Deixa-me perguntar-lhe agora que avaliação faz do seu mandato enquanto Vice-Presidente da Assembleia da República. Foi difícil essa nomeação, mas queria perguntar como é que avalia o que tem sido o seu mandato e a relação com os seus colegas na Vice-Presidência da Assembleia. A relação com os meus colegas da Vice-Presidência da Assembleia tem sido ótima. Com o Presidente da Assembleia tem sido ótimo, estou perfeitamente de acordo em todas as posições, estou perfeitamente com todas as posições que ele tem tomado e estou com ele nessas posições. Em relação é tudo demais,
tem sido, creio eu, rigorosamente, por uma das coisas que se dizia quando foi da outra eleição falhada, era que poderia tender a não ser imparcial. Julgo que tem sido imparcial em todas as sessões, em que a imparcialidade era exigível. Não tenho nenhuma... Eu não só posso dizer isto, mas se quer alguma... Não, o que lhe queria perguntar é, enquanto fez essa avaliação, mas enquanto vice-presidente da Assembleia da República, por exemplo, acha que deveria haver mecanismos que permitissem a expulsão do deputado Miguel Arruda? Eu considero que sim. Não, esta capacidade, vamos ver, um deputado é eleito no nosso sistema político, não por si, mas pelo partido. Pode também ser por si, é evidente, pode contar alguns votos, mais votos ou menos votos. Agora, só pode ser eleito numa lista partidária. Ora, se só pode ser eleito numa lista partidária, a partir do momento em que perde a confiança política do partido, seja por que razão for, até por razões graves como esta, obviamente que não deveria poder passar deputado não inscrito. Diogo Pacheco de Amorim, ainda sobre estes casos, o Chega está a tomar ou vai tomar medidas para tentar, pelo menos, prevenir ser apanhado de surpresa com eventuais envolvimentos de dirigentes em casos judiciais? Eu recordo aqui aquilo que António Costa, primeiro-ministro, fez, aquele questionário perante uma sucessão de casos, instituiu aquele questionário para, pelo menos, ter alguma visibilidade sobre esse tipo de informação. É evidente que nós podemos pensar em fazer um questionário desse, organizar um questionário. Agora, continuamos na mesma. Se a pessoa mente e é tudo possível, se a pessoa mente, aliás, julgo que ainda depois, no governo do Dr. António Costa, já depois desse questionário estar a funcionar, entre aspas, houve casos. Julgo que houve, não consigo lembrar de nenhum, mas tenho a ideia que houve. Ou seja, podemos fazer o questionário, só que isso é muito relativo. Isso não nos garante que não haja surpresas. Diogo Pacheco de Amorim, passando para o tema das presidenciais, André Ventura, o líder do partido, vai ser novamente o candidato do Chega, apoiado pelo Chega às presidenciais. O Chega recuou no apoio ao Almirante Gouveia e Melo? Não, o Chega nunca manifestou o apoio ao Almirante Gouveia e Melo. Eu julgo que o presidente do partido, o Dr. André Ventura, disse que sim, senhora, que era uma hipótese a admitir, mas nunca disse apoiaremos, até porque o Dr. André Ventura sempre pensou recandidatar-se. Sempre esteve no horizonte dele, mas houve uma altura em que, de facto, declarações públicas indiciavam que o Chega podia ponderar pelo menos um apoio a Gouveia e Melo. Eu julgo que não houve a coisa não foi posta dessa forma. Podia ponderar um apoio ao Almirante Gouveia e Melo. Julgo que foi uma pergunta que foi feita ao Dr. André Ventura. O que é que ele pensaria sobre o Almirante Gouveia e Melo? E só sim, senhor, é uma possibilidade. Sem haver aí uma pré-decisão de um apoio. E em relação às autárquicas, que aliás no calendário serão anteriores às presidenciais, Diogo Pacheco de Amorim, o Chega tem anunciado os seus candidatos próprios a algumas autarquias. Lisboa e Porto, já há alguma indicação sobre candidaturas? Lisboa e Porto, quer para Lisboa, quer para o Porto, há algumas possibilidades em cima da mesa. Ainda não houve uma decisão tomada sobre isso, definitiva. Há uma possibilidade de o Chega apoiar candidaturas do PSD, ou essa hipótese está completamente afastada? Está completamente afastada. Aí também é não, do Chega. Sim, aí também o não é não. Também temos direito a ter um não é não. Mesmo correndo o risco, por exemplo, de haver uma futura Presidente da Câmara de Lisboa do Partido Socialista?
mesmo correndo esse risco, nós candidatamos. Apresentaremos um candidato sempre. Os riscos fazem parte da política. São inerentes à política e à atividade política. O perfil dos candidatos a Lisboa e Porto serão também dirigentes do Chega? Deputados, eventualmente? Não necessariamente. Podem ir buscar independentes, de alguma forma, como candidatos a autarquias? Independentes, isto é, pessoas não filiadas em partidos, neste caso não Chega. O caso de Setúbal, da ex-deputada Lina Lopes. É um exemplo para isso. É um exemplo. E qual será a fasquia para aferir o sucesso do Chega nas autárquicas? O Chega tem o objetivo de conquistar a presidência de câmaras? Temos o objetivo de conquistar algumas presidências de câmaras. Acha que é um objetivo ao alcance do Chega? Ao alcance chega a algumas câmaras que poderão ser, não muitas, como é evidente. Como sabe, nas autárquicas, nas eleições autárquicas, existe muita ligação do candidato, normalmente existe uma ligação grande do candidato ao Conselho, e, portanto, um partido com 5 anos muito dificilmente consegue ter essa ligação dos seus candidatos, mas julgo que uma meia dúzia de câmaras podemos pôr como possíveis serem ganhas. Em termos geográficos, o Chega nas últimas legislativas foi o partido mais votado no Algarve, tem também bons resultados em algumas regiões do Alentejo. Serão essas as regiões onde acha que essa hipótese de conquistar uma Câmara será mais provável? Serão basicamente essas. É o Alentejo e o Algarve. A norte do Tejo, ou principalmente a norte de Mondego, dificilmente. Pela nossa análise, dificilmente. E na área da Grande Lisboa, existe alguma aposta mais forte do Chega? Não existe nenhuma aposta mais forte. É evidente que não temos, embora tenhamos bastantes votos, por exemplo, em Loures ou em Sintra, normalmente nas legislativas e nas outras eleições, não serão nunca nem pouco mais ou menos o suficiente para conseguir ganhar uma dessas câmaras. Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente da Assembleia da República, deputado do Chega, muito obrigado pela sua participação neste explicador. Um bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Obrigadíssimo.